Paz, amados. Shalom. Estou honrado. E eu tenho certeza que, aqui, como o apóstolo falou, aqueles que honram serão, que semeiam honra, colhem honra. Amém, queridos? Agradeço a oportunidade mais uma vez, apóstolo e os pastores, né? Muito obrigado por nós estarmos juntos. Obrigado por me receber. Obrigado por receber a minha família, a minha casa, né? E o Ikeda disse que eu não posso me movimentar. Vai ser difícil. Acho que seria bom que ele ficasse perto do celular para ele mover o celular, né? Mas tudo bem, a gente vai nessa mesma fé. Essa é a esperança dele. Eu espero que seja a minha atitude. Eu queria falar sobre um tema rápido. Eu vou tentar ser o mais breve possível, ser sucinto. É difícil porque normalmente quando a gente tem a oportunidade de falar, nós temos muitas coisas que o Espírito Santo passa para a gente, e acumula-se assuntos, né? E eu tenho vários assuntos para falar aqui. Queria só lembrar que no sábado passado, agora, recente, nós tivemos um bazar aqui pela manhã até a tarde. Foi uma grande bênção. Não sei se você pôde vir, adquirir alguma coisa, alguma peça, né? Eu vim, essa camisa aqui eu adquiri no bazar. Olha que bênção, né? Eu vim com ela exclusivamente hoje para que você veja que o bazar tem coisas ótimas. Então, no próximo, que vai ser breve, você não deixe de vir, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu quero falar sobre esperança. Aproveitar a deixa do apóstolo e encaixar mais alguma coisa sobre esperança. Ele falou sobre 5 propósitos de Deus, sobre 5 formas que nós temos que acreditar que temos esperança. Efésios 2,12 diz assim, ó: naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade, separados de Israel, separados da igreja, separados daqueles que têm esperança. Diga assim: eu sou esse que tem esperança. Amém? Eu vou repetir: separados da comunidade e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nesse versículo eu queria destacar 3 palavras: estranhos à aliança da promessa. Estranhos, não reconhecidos pela aliança que Deus tem com o seu povo. Essa é a aliança da promessa. E o apóstolo falou de algumas promessas agora há pouco. Não tendo esperança, desesperançosos e sem Deus no mundo. Antes nós éramos assim, sem Cristo, éramos assim, afastados da comunidade, estranhos à aliança de Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Falar de fé é muito fácil. Eu até gostaria de falar bastante de fé, porque eu acredito que eu sou um homem de fé. Fé, ela é definida na palavra de Deus. Em Hebreus 11:1 diz que a fé, ela é a certeza, ela é a convicção daquelas coisas que nós esperamos, né? Daqueles fatos que nós não vemos, mas nós cremos. A fé é essa certeza, a fé é algo certo. A fé é afirmar, por exemplo, dar fé é afirmar com verdade. Dar por fé é assegurar, é garantir, é dar uma garantia, né? Quando nós vamos ao cartório, a gente reconhece e dá fé numa assinatura da gente, minha ou sua, nós estamos dando autenticidade, nós estamos dizendo que aquela assinatura minha é verdadeira. Então, a fé é isso, a fé é verdade. Na King James, o apóstolo gosta muito de falar, e eu tenho aprendido com ele, é óbvio, tem que aprender com quem sabe, né? Estou aqui para aprender. Então, na King James atualizada diz assim: ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Olha que maravilha! A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Mas a fé é uma semente implantada por Deus dentro de mim e de você. Amém, queridos? Amém? Mas e a esperança? A esperança, pastor Sérgio, é uma palavra que não se fala muito na igreja, porque parece que quem tem esperança não é de fé. Muito pelo contrário, a esperança é o princípio da fé.
Às vezes falar de ser apaixonado por Cristo na igreja não se fala, mas na época que eu vim para Jesus, cantávamos muito que nós éramos apaixonados por Jesus. Falar que nós somos malucos por Jesus, malucos por Cristo, loucos por Cristo, parece loucura. Nós não falamos muito no altar, na igreja, não cantamos isso. Mas eu, por exemplo, escrevi uma canção chamada Sou Maluco por Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 10, diz que nós somos loucos por causa de Cristo. Louco e maluco para mim é a mesma coisa. Então existem algumas palavras, e esperança é um ato de esperar aquilo que nós não vemos, mas acreditamos que ali na frente vai acontecer. Esperança é isso. Esperança é uma expectativa que nós criamos por algo, ou por alguém, por alguma coisa. Dar esperanças é incentivar as pessoas, é animá-las. E eu gostaria que o Espírito Santo pudesse me usar de forma simples, para que você tenha esperanças. A Patrícia, quando iniciou o culto aqui hoje, ela disse que muitos de nós podíamos ter vindo para a igreja um pouco, a palavra que eu vou usar não é essa, que ela usou não é essa, mas desesperançosos, um pouco entristecidos, não é? E quando o louvor começou a ministrar, eu disse, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar. E quando o apóstolo foi ministrar, é sobre esperança que o Senhor quer que nós possamos falar. Porque o louvor pediu para que o Senhor nos renove, né? Para que a gente tenha um encontro, para que a gente se derrame aos pés de Jesus e para que a gente seja renovado. Amados, para você ter uma ideia, a depressão é uma doença que tira a esperança. Se você conhece alguém que tem depressão, ou se você passou por algum momento desse, você sabe disso. A depressão é uma doença que tira a esperança. É uma doença psiquiátrica que gera tristeza, que gera um sentimento de desinteresse, que gera desesperança, desânimo. Isso tudo é o sinônimo de desesperança, falta de esperança. Atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo. E por vezes vemos pessoas dentro da igreja com depressão, muitas delas. Eu queria aproveitar e pedir licença à minha esposa, a pastora Iraci, para contar como ela chegou nessa igreja. Nós chegamos aqui em setembro do ano passado. E ela veio para cá desesperançosa. E me entristecia. Eu também estava desesperançoso um pouco, mas ainda eu tinha um pouco mais de esperança. Ela disse assim para mim um dia assim, eu só vou porque você está indo em obediência a você, eu vou. Mas eu acho que nós não vamos ser aceitos de novo. Eu não acredito que vai acontecer isso. Nós vínhamos, sentávamos ali, então parece que a gente não era visto, né? E parece que aquilo gerava essa desesperança em nós. E ela estava depressiva. O apóstolo esteve em casa, conversou conosco, orou por nós, ele e a apóstola Marisa. Mas nós não falamos disso para ele. E a gente continua assim, vindo para a igreja, desesperançosos. Hoje você deve ouvir, às vezes, alguns aleluias mais altos. Um é da irmã ali, que eu não sei o nome dela, e o outro normalmente é da pastora Iraci. Por quê? Porque criou esperança de novo. A palavra de Deus trouxe essa esperança para ela. Ela foi sarada, ela estava tomando remédios. Ela precisava ir no psiquiatra e eu não queria levá-la. Nós até fomos um dia, mas eu disse, esse lugar não é para você, amor. Você é uma mulher de Deus. Você é uma bênção. Você é mãe dos meus filhos. Você é uma pastora. Você já trabalhou na obra há muito tempo. Então você não pode estar aqui. Os médicos pareciam loucos. Então como eu vou colocar a minha esposa, uma mulher de Deus, sendo tratada por homens que parecem loucos? Eles vêm assim, olhando assim para as coisas. Aí eles olham assim e ficam assim. Eu fiz... Minha esposa não pode ser tratada por essas pessoas. Eles, ao invés de tratarem dela, vão destratar da parte espiritual, do psicológico dela, da mente dela, vai entrar no coração dela. É difícil você lidar com uma pessoa que está com depressão. E não existe uma só. Talvez na igreja tenha mais aqui hoje, ou com princípios disso, né? E a esperança, ela é algo que pode tratar qualquer doença, mas ela é o princípio de você tratar doenças. Eu tive câncer. Se eu não tivesse fé e esperança, ou esperança e fé nessa ordem, se eu não tivesse esperança e fé, eu não seria curado. Eu esperava que seria, e eu tinha fé, certeza que seria. Então a esperança é assim. A esperança é importante, nós temos. Não é uma palavra proibida,
Nós não precisamos só falar de Jesus, do Espírito Santo. Às vezes falamos do que o diabo faz. O diabo faz exatamente isso, coloca em nosso coração desesperança, nos enfraquece, nos coloca por baixo. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver assim. Para você ter uma ideia, um médico, eu anotei aqui, endocrinologista, chamado Deepak Chopra, ele citou 4 pontos para curar doenças graves. É difícil ficar parado, né? Ele citou 4 pontos para que sejam curadas as pessoas que têm doença grave. Depressão, câncer, AIDS e aquilo que você imaginar. Citou 4 pontos. Um dos pontos, aceitar cedo. Assim que o problema é descoberto, aceita cedo. Você tem mais tempo para vencer, para lutar contra aquilo. Segundo ponto, superar o medo. O medo da morte, o medo de ficar na cama, o medo de não conseguir vencer. Segundo ponto, o médico disse superar o medo. É um médico, não é um cristão, não é a palavra de Deus. Terceiro ponto, se juntar a pessoas que te querem bem e pessoas que venceram aquela doença que talvez você possa estar passando. Quarto ponto, alimentar a esperança e o otimismo. Os que têm esperança, os que são otimistas, eles caminham mais rápido, eles vencem com mais facilidade. Sem esperança, nós não vencemos. Sem esperança, a nossa fé é diminuída. Mas é uma semente implantada por Deus, ainda assim ela é diminuída. Porque perdemos a esperança. Falando de doença e falando sobre esperança, eu procurei um versículo na Bíblia e eu quero citar para você. É Provérbios 13, 12. Que diz assim, presta atenção, Provérbios 13, 12, aqui diz a expectativa, na minha Bíblia diz, a esperança que se adia, expectativa e esperança são sinônimos, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Amados, a esperança que se adia faz adoecer o coração, sem esperança você adoece o seu coração, o seu corpo, a sua mente, a sua inteligência, tudo adoece, você fica enfraquecido, você não tem mais forças para caminhar à frente. O apóstolo tem passado para nós estudos todos os dias, e essa é a primeira notícia que eu procuro ver pela manhã, porque normalmente o senhor acorda mais cedo que eu, sempre no final de que eu acabo de ler, eu dou uma olhada que horas que o senhor postou aquilo, eu digo, meu Deus, aonde eu estava, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. Então eu leio, e hoje o apóstolo passou uma palavra sobre Mateus 5:8, que diz assim, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Limpos de coração. Agora, se o meu coração estiver sem esperança, ele adoece, perde a limpidez, fica sujo, fica doente. Então eu não vou ter o meu coração limpo e eu não terei a oportunidade de ver a Deus. Olha só os 2 versículos. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Olha o outro versículo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão quando? Verão hoje, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa igreja. E no porvir, na glória, estaremos face a face com o Senhor. Isso é o que se fala sobre esperança e doença. Você prestou atenção que uma pessoa que trabalha com pessoas doentes terminais disse que a esperança e o otimismo é um dos 4 pontos que ajudam a pessoa a vencer. Amém? Você e eu precisamos ser esperançosos. Estou correndo nas minhas anotações aqui. Estou correndo nelas. Amados, e eu queria te fazer uma pergunta, esse é o tema que a gente está falando hoje. Para que serve o fundo do poço? Porque a gente fala muito sobre isso. Para que serve o fundo do poço? Para que serve eu ser colocado lá embaixo? Às vezes o fundo do poço não é um poço assim tão profundo. Às vezes o poço é raso. Eu sou bem antigo, eu conheço um pouco de poço. Eu já morei em casas em que nós furamos poço. Eu não, mas as pessoas furavam poços, não é? Até da água. Alguns tinham 8 metros, outros 10, 15. Às vezes o terreno do vizinho, o poço tinha 15 metros. O nosso, na minha casa que eu lembro, tinha 8 metros e dava 3, 4 metros de água. Então, nós éramos privilegiados em relação aos outros que tinham que furar o dobro para poder ter água. Às vezes,
eu e você, o fundo do poço é rasinho, é um degrau desse. Mas para outros o poço é muito profundo. Mas para que serve o poço? Para permitir que eu olhe para cima, para permitir que eu erga a minha cabeça e aguarde que venha uma mão de lá de cima, para me tocar, para me puxar. Foi assim com José. E eu queria falar um pouco sobre José, vou ter que correr um pouquinho, mas não tem problema. Já poderíamos ter muito tempo para falar de José. José foi um sonhador, também filho de Jacó, um sonhador. Jacó sonhou. Jacó, quando estava a caminho de se encontrar com Raquel, não é isso? Com Raquel, ele teve um encontro com Deus. Ele dormiu, ele sonhou, Deus apareceu, falou com ele. Deus fez um pacto com ele. Eu vou tentar ler rapidamente, está em Gênesis capítulo 28. Deixa eu achar aqui. Gênesis 28. Vamos ver qual é o versículo. Gênesis 28. Olha só, versículo 12. Se puder, por favor, o 12 para a gente pular um pouquinho. E sonhou Jacó: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto de Jacó estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha só o versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, para que não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei falado. Na verdade, olha só, versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Amados, então ele sonhou, e Deus foi com ele, Deus teve um encontro com ele naquele sonho, ele viu a Deus, Deus falou com ele, Deus deu uma promessa para ele, e mais à frente, ele teve filhos, e ele teve um filho chamado José, que é o homem do poço. Para que serve estar no poço? Só temos que falar de José. Poderíamos talvez falar de você, ou de mim, mas eu não conheço o seu poço, não sei a profundidade, não sei a sua necessidade, sei das minhas, não é? Mas vamos falar de José, já que ele está na Bíblia, fica mais fácil nós buscarmos esse José. No capítulo 37, versículo 18, diz assim: se você estiver num poço, nem que seja raso, amado, não tem mais para onde você olhar para baixo. Se você olhar para os lados, só vai ter terra, lodo, lama. A ideia é olhar para cima. Tomara que tenha um pouquinho de água para que você não morra de sede, mas a ideia é olhar para cima e buscar socorro. Amém, queridos? Essa é a ideia. Gênesis capítulo 37, versículo 18. José era um sonhador. Deixa eu falar rapidamente. Você conhece a palavra de Deus. Todo mundo aqui provavelmente conhece a palavra de Deus. José era um sonhador e ele havia tido alguns sonhos. Ele sonhou que os irmãos dele se encurvariam diante dele. Ele sonhou que o pai dele era a lua e a mãe dele a lua, o pai o sol, e as estrelas eram os irmãos deles, e todo mundo iria se dobrar diante dele. Isso foi um sonho, e ele criou essa esperança, essa expectativa. Eu não posso dizer para você que José criou uma fé naquilo, porque aquilo não era muito palpável, era um sonho, e ninguém ao redor dele acreditava. A família dele não acreditava, o pai, que também era um sonhador, não acreditava. Talvez o pai esqueceu do sonho que ele teve em Betel, talvez o pai esqueceu da visão que ele teve de Deus, mas José teve esses sonhos, e ele criou esperança nisso. Criou esperança. Você não é um sapo, amado, você é um príncipe. Falta-lhe somente a princesa. Amém? Em nome de Jesus. Amados, é assim que é a palavra de Deus. Ele criou a expectativa, ele criou a esperança naquela palavra, naquele sonho que Deus tinha dado para ele. E ele viveu na esperança disso. Gênesis capítulo 37, a esperança dele parece que se acaba, porque os irmãos se encontram com ele, e diz assim, versículo 18: de longe o viram, os irmãos dele que estavam apacentando ovelhas, e Jacó mandou José ver os seus irmãos
saber como eles estão, trazer notícia. José não os encontrou, perguntou para uma pessoa, a pessoa indicou, eles estão por ali, por aquelas bandas. Então ele foi ao encontro dos irmãos. E quando os irmãos viram José vindo, aqui está a descrição na palavra de Deus. De longe, os irmãos de José o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, o homem cheio de esperança. E esses não eram esperançosos. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, num desses poços. E diremos, um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Não é? Porque as pessoas às vezes duvidam dos seus sonhos. E um conselho de Deus, dependendo do sonho, não fala para ninguém. Guarda para você. Tem sonhos que a gente não pode sair falando. Talvez José, além de um sonhador, era um falador demais, né? Talvez ele tinha alguma vertente para ser pastor. Mais na frente, administrador, interpretador de sonhos, né? Então, mas Rubem, ouvindo isso, versículo 21, disse, mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna, que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, e a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olha que tranquilidade, né? Lançaram o irmão na cisterna, sentaram para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo, a mirra, que levavam para o Egito. Então lhe disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vamos vendê-los aos ismaelitas. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Amado, a palavra de Deus diz que, Jesus disse que não foi nós que escolhemos ele. Foi ele que nos escolheu. Lembra disso? João 15,16. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E Deus tinha dado sonhos a José. Como Deus deu sonhos a você. Como Deus dá sonhos para mim, para os líderes, para os pastores, para o apóstolo, para a igreja. E esses sonhos, nós temos que firmar a nossa esperança, a nossa expectativa. Talvez Satanás quer nos jogar para baixo do poço. Talvez ele quer nos colocar por baixo. Talvez ele queira tirar a sua esperança, para que você não prolifere, não fale a palavra de Deus, não influencie as pessoas que estão perto de você. É isso que Satanás quer fazer contra nós, quer tirar nossa esperança, quer tirar nossa confiança, quer tirar nossa expectativa. Em cima de quê, pastor? Em cima de qualquer coisa. Mas Deus, Jesus diz, não foi vocês que me escolheram a mim, foi eu que escolhi a vós. Pelo contrário, foi Deus que escolheu você. Se você tem um sonho, um desejo, uma expectativa, é Deus que colocou no seu coração e você precisa alimentar isso, alimentar essa expectativa. Amados, José alimentou tanto a expectativa que ele foi vendido para os ismaelitas. E ele foi arrastado por correntes, amarrados a carros, a outros escravos, foi levado ao Egito, foi vendido a um homem, foi trabalhar na casa desse homem, se tornou cuidador, gerenciou a casa desse homem, enfrentou a mulher dele, foi atacado, mas ele tinha uma expectativa em Deus, ele tinha uma esperança em Deus, ele tinha uma confiança de que Deus tinha algo maior para ele. Foi colocado no calabouço, cuidou das pessoas no calabouço, foi colocado por cabeça. Como diz a palavra, Deus nos coloca por cabeça e não por cauda, ainda que seja na prisão. Cuidou do padeiro, cuidou do copeiro, interpretou os sonhos deles, e depois aconteceu de verdade, um deles morreu e o outro foi servir o rei. Então, lá na frente o rei teve um sonho, e alguém disse assim, ó, e o copeiro, ou o padeiro, o copeiro, disse assim, olha, eu conheço uma pessoa que interpreta sonhos, um esperançoso que está lá. Qual é o dom dele? Faraó deve ter perguntado, disse assim, o dom dele é interpretar sonhos, o dom dele é ter esperança. Então retiraram ele de lá, deram um banho nele, perfumaram ele, fizeram a barba dele, ficou igual um egípcio de verdade, sem barba, cabelo rapado, e se apresentou diante do faraó, revelou o sonho, amados, e começou a cuidar daquele povo.
Na verdade, começou a cuidar de todos os povos. Deus deu estratégia, Ele administrou os bens daquela nação, Ele administrou a agricultura, a agropecuária, Ele administrou todos os bens, Ele recebeu o anel, Ele foi o segundo em todo aquele povo. Aquele Egito era a maior nação de todos daquela época. Hoje, quando você vê na TV, na internet, quando você assiste algumas coisas, aonde vivia o povo de Deus, aonde foi viver o povo de Deus, é uma terra seca, árida, não tem nada, não tem ninguém, ovelhas, mato, não tem nada mais. Mas José fez aquele lugar prosperar, e ele cuidou do povo de Deus. E o pai dele, Jacó, lá atrás, achava que ele já tinha morrido, estava longe. José tinha descido para o Egito, o pai dele enviou os filhos foram, falaram com José. Você conhece a história. E para o fim das contas, para a gente acelerar, para o fim das contas, José sustentou aquelas pessoas. José era o único que tinha esperança, confiança em Deus. Talvez você na sua casa, ou eu na minha casa, ou às vezes você na igreja, é um dos poucos que tem esperança. Pode ser que no nosso meio tenha pessoas desesperançosas, mas a palavra de Deus diz em Hebreus 12:12, se você puder colocar, por favor, Kelly, para que serve o fundo do poço? Diga assim, para mim olhar para cima. Diga, para mim olhar para o alto. Amém? E lá do alto vem uma direção de Deus para a tua vida. Eu vou parar por aqui, em nome de Jesus. Lá do alto vem uma direção para mim e para a sua vida, uma direção de Deus. Se você está com esperança, glória a Deus, que você possa aumentar essa sua esperança, para que você possa, Jesus Cristo é a esperança da nossa glória, da glória. Qual glória, pastor? No céu, a glória no céu e a glória na terra. Você tem que ter fé, a esperança no Senhor. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 12:12. Direção de Deus para mim e para você. Eu tinha mais umas 3 páginas aqui de anotações e de versículos, mas nós vamos parar por esse. Amém, queridos? Direção de Deus. É assim que o Espírito Santo quer que a gente faça, então nós vamos fazer assim. Diz a palavra de Deus. Por isso, se você tiver sem esperança de que as coisas não estão acontecendo, talvez a sua desesperança seja pequena aos meus olhos, mas grande para você, é você que está passando, não sou eu, não é? Talvez a sua esperança é somente o seu filho ser um pouco mais ouvinte de você, te obedecer um pouco mais. Talvez a sua esperança seja só um aumento de R$200, R$300 no salário. Talvez a sua esperança seja só uma dor de cabeça para ser curada. Parece tão simples, mas a cabeça que está doendo não é a minha, é a sua, não é? Talvez a sua esperança seja ser curado. Alguns têm esperança de sair da cadeira de roda, outros têm esperança de sair do hospital. Agora mesmo tem muitas pessoas nos hospitais. E quem dera nós pudéssemos ir até eles e falar de que eles têm que ter esperança, têm que ter confiança, têm que acreditar. Porque quando nós temos esperança, nós alcançamos as promessas. O apóstolo falou de 5 promessas. Sem esperança não adianta, amado. Ele vai falar o dia todo, todos os dias, vai mandar mensagem para nós, vai vir todos os dias e falar de esperança, vai vir falar de promessas, vai vir falar do Espírito Santo, mas se nós não esperarmos isso, não tivermos essa expectativa, não vai acontecer. O momento que nós viemos, quando a gente vem para o culto, é o momento de vir com expectativa. Sem expectativa, sem esperança, de que não importa o que vai acontecer, mas eu tenho que ter esperança. Eu tenho que ter a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Nem que eu não esteja precisando de nada, ao meu ver. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Não foi você que escolheu Jesus. Não foi você que decidiu vir à igreja hoje. Foi Jesus que decidiu te trazer aqui para ouvir um pouco sobre esperança. Amém? Pastor, está tudo bem. O meu carro é lindo, a minha moto é maravilhosa, eu tenho uma caminhonete maravilhosa, carrego minhas 2 motos, passeio, vou para a praia, me divirto, venho à igreja quando eu posso, quando eu quero. Mas, amado, talvez falte algo melhor para você. Alguns não têm esposa, outros não têm filhos, outros não têm dinheiro, outros não têm saúde, outros não dormem, outros têm depressão, outros têm doença. Mesmo que você tenha muitos bens, talvez lhe falte um pouco mais de esperança em alguma área da sua vida. Então Jesus diz para nós, o apóstolo Paulo, o apóstolo através da carta aos Hebreus diz assim, não se sabe se foi verdadeiramente Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas se diz que sim, vou ficar sem falar quem é o apóstolo, mas alguém disse, o Espírito Santo nos escreveu assim,
Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhar reto para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Vou repetir. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhar retos para os vossos pés. Caminhar retos. Eu olhar e dizer assim, é ali que eu vou, a minha expectativa está ali, o meu alvo é ali. Então Deus diz para a gente restabelecer as mãos descaídas. Olha, se você vê um desesperançoso, você enxerga nos olhos dele que ele não tem esperança mais, amado. Eu não sei você, eu tenho esse dom. Eu olho para uma pessoa, eu consigo ver ela sem esperança. Eu olho para mim no espelho e eu me via meio desesperançoso. A minha esposa veio sem esperança, veio sem expectativa. Mas agora não, graças a Deus, eu tenho alegria de estar em casa com ela todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus, a expectativa que foi criando, a palavra de Deus vai alimentando, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, alimenta o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nos alimenta, alimentou-a. E hoje, depois de 4, 5 meses na igreja, ficando ouvindo a palavra, foi se criando essa expectativa. Deus pode mesmo, Deus vai fazer mesmo. Então, Deus levantou os nossos braços que estavam decaídos, nossos joelhos que estavam vacilantes, que estavam trôpegos. Vamos ou não vamos para a igreja? Eu não sei se vamos. Nossos joelhos estavam trôpegos. Olhávamos o combustível do carro, está em pouco combustível, a situação era difícil. Não é só você que passa dificuldade, todos nós passamos. Jesus disse que teríamos aflições, mas se ele havia vencido o mundo, ele venceu, e então nós também vencemos. Então nós temos que nos restabelecer, levantar as mãos decaídas. Estamos às vezes assim, às vezes, desculpa, amados, mas às vezes tocamos meio assim, né? A não ser o baixista tem direito de tocar com baixo lá embaixo, né? Mas os outros não, né? Toca aqui, bateria, né? Às vezes fazemos isso. Olha que maravilha o louvor hoje, não foi? Uma bênção. O pastor a pastora saiu da palavra. Meu irmão, não veio ninguém do louvor aqui para te dar uma bronca, para te mandar levantar o braço, não é? Não veio ninguém do louvor para dizer para você assim, olha, você precisa ficar com força. Não, porque já havia sido feita uma palavra, já havia sido feita uma oração, o louvor já entrou. É assim que eu gosto. Meu espírito se encaixa com isso. É tão difícil quando às vezes a gente faz uma oração e tudo mais, e depois vem alguém depois de nós e olha para a igreja e ainda vê a igreja com os braços decaídos, ainda vê a igreja sem esperança, ainda vê a igreja com os joelhos vacilantes. Então a pessoa do louvor vem e olha para aquilo tudo, e o Espírito Santo diz para ela, ora de novo. Amados, o Senhor quer que nós nos levantemos, e Satanás quer te parar, quer que você perca a expectativa, mas o Senhor quer que você tenha esperança. Confia nos seus sonhos. Você tem sonhos? Confia neles. Você é um homem ou uma mulher de Deus? Foi Deus que te deu. Amém? Foi Deus que te deu. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, foi Deus que te deu. Então a esperança, os sonhos, cria essa expectativa. Amém? Queria chamar o louvor aqui à frente, rapidinho. Vou passar a palavra para o apóstolo. Amém, queridos? E nós vamos andar de glória em glória, de vitória em vitória, com esperança, amados, com esperança. José não fez nenhum grande milagre, José não viu a Deus, entenda isso. José não viu a Deus como Jacó viu, não, mas ele tinha uma esperança, ele tinha algo dentro dele que ele foi todos os dias, fosse na cisterna, no fundo do poço, fosse na cadeia, fosse trabalhando para Potifar, fosse trabalhando para o faraó, todos os dias ele alimentava dentro dele que Deus era com ele, que Deus ia colocar por cima, por cabeça. Pastor, eu quero pregar aí no altar. Cria essa esperança no seu coração e Deus vai te dar a oportunidade. Amém? Eu criei essa esperança. Eu vi a Patrícia um dia dizendo que criou a esperança. Eu criei essa esperança porque eu vi a apóstola Marisa pregando aqui, dizendo que tinha fogo. Eu disse, eu quero estar lá também. Não é só fé, pastor Sérgio. Não é só fé, amados. Primeiro eu comecei com uma esperança. Falei, vai daqui uns dias. E aí aconteceu. Amém, queridos? Fique de pé, vamos louvar o Senhor, passar a palavra para o apóstolo e que você seja cheio de esperança, amados.
que você seja cheio de fé. A direção de Deus para você: levante as suas mãos, não deixe elas decaídas. Amanhã pela manhã, levante as suas mãos, firme os seus joelhos, firme as suas pernas, caminhe em frente. Amém? E que o Senhor renove a tua fé, a tua esperança, a tua expectativa, porque no final sobrarão a fé, a esperança e o amor. Olha a importância da esperança. Sobre todos eles, o amor é maior, óbvio, mas vai sobrar a fé que está em você, a esperança que você veio aqui para receber uma injeção, né? E o amor que está em você, que Deus está em você. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?